Um milionário suspeita que a sua nova esposa está a maltratar os seus filhos gêmeos, mas quando se disfarça de jardineiro para investigar, descobre algo que muda tudo. É empregada, arriscando o seu próprio emprego para os proteger. O que acontece quando ele tira a máscara em frente a todos vai deixá-lo sem palavras. Não vai acreditar como termina esta história de vingança, amor e justiça. As tesouras de poda tremem nas mãos de Paulo enquanto ele vê Carla empurrar Mariana contra a parede da cozinha. O som baço do corpo da menina a bater nos azulejos frios é seguido pela voz sibilante de Carla. Menina estúpida, quantas vezes tenho de te repetir? A mesa põe-se antes do pequeno almoço, não depois. A menina de 12 anos agarra o braço, que bateu com força no canto afiado da bancada de mármore. Os seus olhos, grandes e castanhos, enchem-se de lágrimas que ela luta desesperadamente para conter, mordendo o lábio inferior. Diogo, o seu irmão gêmeo, deixa cair a mochila escolar com um baque surdo no chão e corre na direção dela, o rosto uma máscara de fúria protetora. Não te metas. Carla aponta um dedo acusador ao rapaz. Vocês os dois são iguais, mal educados, preguiçosos. O vosso pai trabalha que nem um burro para manter esta casa e a vocês. Paulo agacha-se atrás da janela da cozinha, fingindo cortar as roseiras do jardim. A sua respiração está presa no peito. Leva 2 semanas a trabalhar como jardineiro na sua própria casa, observando em silêncio. Disse a Carla que ia viajar em negócios para o Porto durante um mês. Contratou um ator para fazer algumas chamadas, fingindo ser ele, enquanto usa uma barba postiça e roupas simples de trabalhador. Se voltares a deixar tudo espalhado, ficas sem jantar, continua Carla, a sua voz cortante como vidro. Percebeste? Mariana assente, sem levantar o olhar do chão. Uma lágrima solitária rola pela sua bochecha e cai no chão de ladrilho. Carla sai da cozinha com passos furiosos e quase tropeça em Paulo no jardim. Cuidado, grita ela. Que falta de educação. Não viu por onde há. Peço desculpa, senhora. Estava concentrado no trabalho. Ela examina-o com um desprezo palpável, desde as suas botas gastas até à sua camisa de ganga desbotada. O seu olhar é o mesmo que usaria para ver uma barata. Gente como você, sempre a pensar que pode fazer o que lhe apetece. Espero que a Beatriz esteja a pagar pouco por este serviço medíocre. Olhe para estas plantas, está tudo torto. Paulo baixa a cabeça, cerrando os dentes com força. Vou arranjar isso imediatamente, senhora. É bom que arranjes. E da próxima vez, vê por onde andas. 2 semanas antes, o escritório de Rui Mendonça exibia a elegância sóbria de um advogado de sucesso. Livros de direito preenchiam as estantes de mogno e o aroma a café acabado de fazer pairava no ar. Paulo sentava-se em frente à secretária do seu amigo da universidade, as mãos entrelaçadas, o maxilar tenso. Estás louco? Rui pousou a chávena na secretária com mais força do que o necessário. Queres disfarçar-te de jardineiro na tua própria casa? Paulo, isto não é uma telenovela. Não é loucura. Se funcionar, é ilegal. Podes meter-te em sarilhos sérios. Invasão de privacidade. Fraude. Na minha própria casa não há invasão de privacidade. Rui tirou os óculos e esfregou as têmporas. Fala-me dessas suspeitas. O que te faz pensar que a Carla? Paulo levantou-se e caminhou até à janela. Lisboa estendia-se diante dele, os seus edifícios a brilhar sob o sol de março. São pequenas coisas. Quando regresso do trabalho, os miúdos estão calados, tensos. Antes, corriam para me cumprimentar. Podem estar a adaptar-se. Levas 8 meses casado com ela. A Mariana deixou de me contar coisas sobre a escola. O Diogo já não me pede ajuda com os trabalhos de casa. Paulo virou-se para o amigo. Na semana passada, a Mariana disse algo estranho. Disse que quando o pai não está, as regras são diferentes. Perguntei-lhe o que queria dizer, ficou nervosa. Disse que se tinha confundido. Os olhos de Paulo endureceram. Mas eu vi medo na cara dela, Rui. Medo real. Rui suspirou. E não podes simplesmente falar com a Carla. Falar sobre o quê? Sobre uma sensação. Ela diria que estou a ser paranoico. Paulo regressou ao seu lugar. Ontem, cheguei cedo a casa. A Carla estava a gritar na cozinha. Quando me viu, mudou completamente. Sorriu e disse que estava a falar ao telefone. Os miúdos não me olharam nos olhos durante o jantar. O silêncio encheu o escritório. Rui tamborilava os dedos na secretária. Preciso de saber a verdade, continuou Paulo. Se estiver errado, perfeito.
Mas se não estiver e se descobrires algo horrível, o que vais fazer? O que devia ter feito desde o início? Proteger os meus filhos. A preparação demorou 3 dias. Paulo contratou Gonçalo Lopes, um ator de teatro local que tinha trabalhado em alguns filmes independentes. Pagou-lhe 5.000 euros para fazer chamadas ocasionais, fingindo ser ele, caso Carla quisesse contactá-lo durante a viagem. Tem a certeza disto, Sr. Paulo? Perguntou Gonçalo enquanto revia o guião de conversas telefónicas. Parece-me muito arriscado. Só preciso que mantenha as conversas curtas. Diga que estou ocupado com reuniões. Numa loja de disfarces no centro, Paulo comprou uma barba e um bigode postiços castanhos. No mercado da Ribeira, adquiriu roupa usada, calças de ganga desgastadas, camisas de trabalho, botas velhas. Viu-se ao espelho do provador e não se reconheceu. A conversa com Carla sobre a viagem foi tensa desde o início. Um mês inteiro, perguntou ela, mas o seu tom não era de tristeza, mas de curiosidade. É mesmo necessário tanto tempo? Os investidores do Porto são muito exigentes, querem rever todos os projetos pessoalmente. E não podes ir e vir. Seria muito caro. É melhor ficar lá e tratar de tudo de uma vez. Carla assentiu e Paulo notou algo nos seus olhos. Alívio, satisfação. Os miúdos vão sentir a tua falta, disse ela, mas não soava convincente. Cuida bem deles. Claro, podes estar tranquilo. Nessa noite, enquanto fazia uma mala que não usaria, Paulo ouviu Carla falar ao telefone na sala. Vai estar fora o mês completo. Sim, finalmente vou poder pôr ordem nesta casa. No primeiro dia como jardineiro, Paulo chegou às 7 da manhã. O seu coração batia tão forte que tinha a certeza de que o denunciaria. Beatriz, a empregada que tinham contratado há 3 semanas, abriu-lhe a porta de serviço. Bom dia. Você deve ser o jardineiro novo. Sim, senhora. Chamo-me Roberto. Beatriz sorriu. Era uma mulher jovem, talvez com 28 anos, com cabelo preto apanhado num rabo de cavalo e olhos amáveis. Eu sou Beatriz. A senhora Carla disse-me que viria hoje. Paulo estudou a casa como se fosse a primeira vez que a via. A cozinha parecia diferente desta perspectiva, maior, mais fria. Os azulejos brancos refletiam a luz matinal de uma forma que nunca tinha notado. Onde quer que comece. As rosas do jardim traseiro precisam de ser podadas e há ervas daninhas perto da fonte. Enquanto Beatriz lhe explicava as tarefas, Paulo observou a sua maneira de falar. Era respeitosa, mas não servil, profissional, mas calorosa. Perguntou-se se ela teria notado algo estranho no comportamento de Carla. Carla apareceu na cozinha quando Paulo estava a sair para o jardim. Este é o jardineiro. Sim, senhora. Chama-se Roberto. Carla olhou de cima a baixo com o mesmo desdém que mostraria a qualquer trabalhador manual. Espero que seja melhor que o anterior. Aquele homem era um inútil. Farei o meu melhor, senhora. É bom que faças. Não tolero a mediocridade. Durante as primeiras horas, Paulo trabalhou em silêncio, habituando-se à sua nova identidade. As suas mãos, suaves por anos de trabalho de escritório, magoaram-se rapidamente com as ferramentas, mas o desconforto físico era menor comparado com a tensão de observar a sua própria casa como um estranho. Os miúdos apareceram no jardim depois do pequeno almoço, a caminho da escola. Ao vê-lo, pararam. Quem é? Perguntou Diogo a Beatriz. O novo jardineiro. Chama-se Roberto. Mariana olhou com curiosidade. O que aconteceu ao Sr. Miguel? Foi trabalhar para outra casa, respondeu Beatriz. Paulo manteve a cabeça baixa, podando roseiras com movimentos desajeitados. Ouvir os seus próprios filhos falar dele como um estranho doeu-lhe mais do que esperava. Bom dia, murmurou na direção deles. Bom dia, responderam em uníssono, mas sem entusiasmo. Quando foram para a escola, Paulo percebeu que caminhavam com os ombros caídos, sem a energia que costumavam ter. Teriam sido sempre assim de manhã, ou era algo novo? Ao meio-dia, Beatriz trouxe-lhe um copo de água e uma sanduíche. Pensei que teria fome. Obrigado. É muito amável. Sentaram-se no banco de pedra sob o jacarandá. Paulo tinha escolhido aquela árvore para aquele lugar especificamente porque dali se podia ver toda a casa. Há muito tempo que trabalha em jardins? Perguntou Beatriz. Alguns anos. É um trabalho honesto. Tem família. Paulo tinha preparado esta história. Sou divorciado, sem filhos. Lamento. Não se preocupe. Às vezes as coisas não correm como planeamos. Beatriz assentiu com compreensão.
E você? Trabalha aqui há muito tempo. 3 semanas. É uma boa casa. O Sr. Paulo é muito respeitoso. E a senhora? Beatriz hesitou por um momento. Também é correta. Paulo notou a pausa. Os miúdos parecem tranquilos. Sim, são bons miúdos. Só que Beatriz parou. Só que nada. Não devia comentar sobre a família. Mas Paulo tinha visto algo nos seus olhos. Preocupação, talvez até medo. A primeira revelação chegou nessa mesma tarde. Os miúdos regressaram da escola às 15 horas e Paulo fingia plantar flores perto da janela da sala de jantar. Carla esperava-os na cozinha. Como correu o vosso dia? Bem, respondeu Diogo. Bem, o quê? O rapaz olhou-a, confuso. Desculpe. Disse, bem, senhora. Quantas vezes tenho de te ensinar boas maneiras? Desculpe. Bem, senhora. Melhor. Agora vão fazer os trabalhos de casa e não quero ouvir nenhum ruído. Sim, senhora, disseram ambos os miúdos. Paulo sentiu um nó no estômago. Os seus filhos nunca lhe tinham falado com aquela formalidade forçada. Em sua casa sempre tinha sido pai. Nunca, senhor. Uma hora depois, Diogo desceu à cozinha. Senhora Carla, não percebo este problema de matemática. Podia ajudar-me. Não consegues resolver sozinho. Tentei, mas o quê? És burro. O rapaz baixou a cabeça. Não, senhora. Então tenta mais. Os miúdos inteligentes não precisam de ajuda com tarefas simples. Sim, senhora. Quando Diogo se foi embora, Paulo viu que tinha os olhos vermelhos. À hora do jantar, o rapaz não tinha descido. Onde está o Diogo? Perguntou Beatriz enquanto punha a mesa. No seu quarto. Ficará sem jantar por responder mal. Posso levar-lhe uma coisinha pequena? Um copo de leite, talvez. Não. Tem de aprender. Paulo apertou as tesouras de poda até os nós dos dedos ficarem brancos. O seu filho de 12 anos ia ficar sem jantar por pedir ajuda com os trabalhos de casa. Mais tarde, quando Carla estava a ver televisão na sala, Paulo viu Beatriz subir discretamente com um prato coberto por um guardanapo. Regressou 10 minutos depois com o prato vazio. A segunda revelação veio no dia seguinte, de manhã. Mariana tinha descido para o pequeno almoço com o cabelo solto, naturalmente encaracolado como o da sua mãe falecida. O que é isso? Perguntou Carla, apontando para a sua cabeça. O meu cabelo. Pareces uma selvagem. Vai pentear-te como deve ser. Mas eu gosto dele assim. Não me interessa como gostas. Vai arranjar-te. Mariana subiu as escadas lentamente. Quando regressou, tinha o cabelo esticado num rabo de cavalo alto que lhe repuxava a pele da testa. Melhor. Uma menina decente não anda despenteada pela casa. Paulo lembrou-se de Ana, a sua primeira esposa, a pentear Mariana antes de ir para a escola. Sempre lhe fazia penteados bonitos, mas confortáveis, nunca dolorosos. Ana costumava dizer que o cabelo de Mariana era a sua coroa natural. Quando Mariana foi para a escola, Paulo notou que ela tocava constantemente na cabeça, como se lhe doesse. Nessa noite, no quarto de hotel onde estava hospedado, Paulo tirou a barba postiça e olhou-se ao espelho. Tinha o rosto marcado pelo adesivo, mas o que mais lhe doía era o que tinha visto nos olhos dos seus filhos. Resignação, medo, tristeza. Pegou no telemóvel e viu as fotos de família. Havia uma de há 6 meses, no aniversário dos gêmeos. Diogo e Mariana sorriam de orelha a orelha, abraçados a ele. Pareciam felizes, seguros. O telemóvel tocou. Era Carla. Olá, meu amor. Como estão a correr as reuniões? Bem. Complicadas, mas estamos a avançar. Quando achas que regressas? Ainda não tenho a certeza. Talvez precise das 4 semanas completas. Perfeito, digo, está bem. Os miúdos estão muito tranquilos, muito obedientes. Paulo notou algo na sua voz. Satisfação, como se tivesse alcançado algo importante. Como têm estado? Excelentes. Sem problemas. Portam-se como miúdos bem educados pela primeira vez. Pela primeira vez. Sabes como eram antes, mimados, respondões. Mas já estão a aprender a ter respeito. Paulo sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Os seus filhos nunca tinham sido mimados ou respondões. Tinham sido crianças normais, alegres,
com a confiança de se saberem amados. Fico contente por ouvir isso. Sim, devias estar orgulhoso. Quando regressares, vais encontrá-los muito mudados. Depois de desligar, Paulo ficou sentado na cama do hotel por muito tempo. As palavras de Carla ressoavam na sua cabeça. Pela primeira vez, muito mudados. Tomou a sua decisão. Precisava de mais provas antes de agir, mas já sabia o que ia encontrar. A questão já não era se Carla estava a magoar os seus filhos, mas quanto mal já lhes tinha feito. Paulo chegou às 6h30 da manhã. Antes de tocar a campainha de serviço, ouviu gritos vindos do segundo andar. Ficou imóvel junto à porta traseira, tentando distinguir as palavras. Está horrível. Uma porcaria. É assim que uma menina faz a sua cama. A voz de Carla ressoava do quarto de Mariana. Paulo caminhou pelo jardim até ficar debaixo da janela. Dali, podia ver parcialmente o interior. Tira esses lençóis e faz de novo. Mariana, ainda de pijama, puxava os lençóis da cama com movimentos desajeitados. Os seus dedos pequenos lutavam com os cantos do colchão. Não é assim, sua tonta. Os cantos têm de ficar perfeitos. A menina desfez a cama e começou de novo. Paulo viu uma lágrima rolar-lhe pela bochecha, mas ela não fez barulho. Outra vez mal. O que se passa contigo? Só tens ar na cabeça. Mariana começou pela terceira vez. As suas mãos tremiam enquanto esticava os lençóis. Quando terminou, Carla inspecionou cada canto como um sargento militar. Está melhor, mas por pouco. Da próxima vez, fazes bem desde o início. Carla saiu do quarto e Paulo agachou-se atrás dos arbustos. Pela janela, viu Diogo entrar no quarto da irmã. O rapaz abraçou-a sem dizer nada. Não chores, Mariana. Já passou. Doem-me as mãos, sussurrou ela. Os passos de Carla ressoaram no corredor. Diogo separou-se rapidamente da irmã. O que estão a fazer? Carla apareceu à porta. Nada, senhora. Só vim, para de a mimar. É por isso que ela é tão mimada. Vistam-se os dois. Já é tarde. Os miúdos apressaram-se para os seus respectivos quartos. Paulo cerrou os punhos até as unhas se cravarem nas palmas. Ao pequeno almoço, Paulo fingia arranjar os vasos da sala de jantar enquanto observava através do vidro. Carla serviu os cereais, um prato grande para ela, 2 taças pequenas para os miúdos. As porções eram ridiculamente pequenas. Isto é suficiente para vocês, disse, colocando as taças em frente a Diogo e Mariana. Diogo olhou para a sua porção e depois para a de Carla. Ela tinha servido o dobro no seu prato. Senhora Carla, posso servir-me de um pouco mais? Tenho muita fome. Não. Os miúdos gordos são uma vergonha para os pais. O vosso pai trabalha muito para manter esta casa e vocês não vão desperdiçar a comida nem ficar como porcos. Diogo franziu o sobrolho. Mas você serviu-se de muito mais do que nós. O silêncio que se seguiu foi gelado. Carla pousou a colher na mesa com um golpe seco. O que acabaste de dizer? Só disse que ficas sem almoço. A ver se assim aprendes a não responder. Diogo baixou a cabeça. Desculpe, senhora. Já é tarde para desculpas. Sem almoço. Beatriz apareceu nesse momento, vinda da cozinha. Senhora Carla, importa-se que organize melhor as refeições. Posso planear menus mais nutritivos para os miúdos. Os menus estão bem como estão. Claro. Só pensava que talvez pudéssemos fazer horários mais organizados. Carla olhou-a com suspeita. Está bem, mas sem mudar as porções. Paulo viu como Beatriz assentiu, mas notou a determinação nos seus olhos. Durante a manhã, enquanto Paulo podava as sebes, Beatriz saiu para o jardim com um regador. Como vai o trabalho? Bem. Esta casa tem jardins lindos. Sim, o Sr. Paulo desenhou-os ele mesmo. Beatriz aproximou-se das flores. Já trabalhou em muitas casas. Algumas. Já notou que algumas pessoas mudam quando outras não estão por perto. Paulo parou de podar e olhou-a. A que se refere? Beatriz hesitou, como se estivesse a escolher as palavras cuidadosamente. Às vezes, as pessoas agem de forma diferente quando o patrão não está em casa. Suponho que seja natural. Já trabalhou em casas onde os miúdos pareciam tristes. A pergunta apanhou de surpresa. Por que pergunta isso? Só curiosidade. Às vezes pergunto-me se é normal. Paulo estudou-a.
Beatriz regava as flores com movimentos nervosos, evitando o seu olhar. Não acho que seja normal os miúdos estarem tristes na sua própria casa. Não, eu também não acho. Ambos continuaram a trabalhar em silêncio, mas Paulo tinha entendido a mensagem. Beatriz também tinha notado que algo estava errado. À tarde, Carla recebeu 3 amigas para tomar café. As mulheres chegaram em carros caros, vestidas com roupa elegante e carregadas de mexericos. Paulo viu-as do jardim enquanto fingia plantar flores. Miúdos, venham cumprimentar as minhas amigas, gritou Carla. Diogo e Mariana desceram as escadas lentamente. Tinham trocado a roupa da escola por vestuário mais formal. Olhem que lindos que eles estão, disse uma das mulheres. Parecem bonequinhos. Sim, são muito obedientes, respondeu Carla com falso orgulho. Cumprimentem as senhoras. Boa tarde, senhoras, disseram os miúdos em uníssono. Que bem educados. Definitivamente, fizeste um bom trabalho com eles, Carla. Obrigada. Tive de ser firme, mas já veem os resultados. Carla exibiu-os como troféus durante 10 minutos, perguntando-lhes sobre a escola, fazendo-os recitar a tabuada. As mulheres aplaudiam como se estivessem a ver um espetáculo. Bem, já podem ir. Vão para os vossos quartos e não façam barulho. As senhoras e eu temos coisas importantes para conversar. Sim, senhora, responderam e subiram as escadas. Paulo notou que caminhavam como soldados, com as costas rígidas e os ombros tensos. Quando as mulheres se instalaram no terraço para o café, Paulo teve de passar perto delas para regar as plantas. Carla viu e levantou a voz deliberadamente. É tão difícil encontrar jardineiros competentes hoje em dia. Parece que qualquer um pensa que pode fazer este trabalho. As suas amigas riram. É novo. Sim. A empregada contratou-o. Espero que seja melhor que o anterior. Aquele era um desastre total. Paulo continuou a regar, fingindo não ouvir, mas cada palavra era como um golpe. A mulher que tinha levado para a sua casa, que dormia na sua cama, humilhava-o em frente a estranhas por diversão. Pelo menos parece forte, comentou outra mulher. Os jardineiros de antes eram tão velhotes. Sim, mas força não significa cérebro. Gente assim nunca percebe as coisas finas da vida. Paulo apertou a mangueira até os nós dos dedos ficarem brancos. Nessa tarde, depois de as mulheres terem ido embora, Paulo observou do jardim como Carla subia ao segundo andar. Viu-a entrar no quarto de Diogo e começar a revistar tudo meticulosamente. Abriu gavetas, olhou debaixo da cama, folheou cadernos, confiscou 3 livros de aventuras que o rapaz tinha tirado da biblioteca da casa. Estas porcarias não são educativas, só te enchem a cabeça de fantasias. Depois foi ao quarto de Mariana. Encontrou um ursinho de peluche que tinha ficado sobre a cama depois da limpeza matinal. O que faz isto aqui? Já és muito grande para andares com bonecos. Sem mais, pegou no ursinho e atirou-o contra a parede. Uma das orelhas soltou-se. O meu ursinho, gritou Mariana. Ursinhos são para bebés. Tu já não és um bebé. Mariana ajoelhou-se e apanhou os pedaços do seu brinquedo. Era o único que lhe restava de quando a sua mãe era viva. Paulo lembrava-se perfeitamente. Ana tinha-lhe oferecido no seu 5º aniversário. Os miúdos não protestaram, não choraram, não se queixaram. Simplesmente aceitaram. Essa resignação assustou Paulo mais do que qualquer grito. À hora do almoço, Beatriz levou uma sanduíche extra ao jardim. Pensei que teria fome. Obrigado. É muito atenciosa. Sentaram-se sob o jacarandá como no dia anterior. O sol, filtrado pelas folhas, criava padrões de luz e sombra na relva. Posso perguntar-lhe algo pessoal, disse Beatriz. Claro. Teve uma infância feliz. A pergunta surpreendeu-o. Sim, bastante. Os meus pais eram carinhosos. Que sorte. Eu não tive essa fortuna. Beatriz mordeu a sua sanduíche lentamente. A minha mãe trabalhava muito. O meu pai deixou-nos quando eu tinha 8 anos. Às vezes passava dias inteiros sem que ninguém me falasse com carinho. Lamento. Não se preocupe. Já passou. Mas é por isso que gosto de trabalhar em casas onde há crianças. Gosto de me certificar de que estão bem. E na casa anterior, a senhora era muito gentil. Tratava todos com respeito, empregados e crianças por igual. Os miúdos corriam para a abraçar quando ela chegava do trabalho. Os olhos de Beatriz entristeceram-se. As crianças merecem sentir-se seguras na sua própria casa. Paulo sentiu uma pontada de culpa.
Está certa. Às vezes pergunto-me se fiz bem aceitar este trabalho. Porquê? Beatriz olhou diretamente nos olhos. Porque há coisas que não estão bem, mas não sei se tenho o direito de meter. Que tipo de coisas? Você viu os miúdos. Parecem-lhe felizes. Paulo teve de controlar a voz para que não tremesse. Não especialmente. Exato. E isso preocupa-me. Permaneceram em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. Paulo percebeu que Beatriz era uma aliada, alguém que também se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Nessa noite, enquanto recolhia as ferramentas, Paulo ouviu Carla a falar ao telefone na sala. Caminhou até à janela e agachou-se entre as plantas. Digo-te que tem sido um sucesso total, dizia ela com voz satisfeita. Os pirralhos já nem se atrevem a respirar fundo. A voz da outra pessoa era inaudível, mas Carla respondia com entusiasmo. Eram uns mimados terríveis. O Paulo tinha-os completamente estragados. Mas eu estou a ensinar-lhes disciplina a sério. Pausa. Não, ele não se apercebeu de nada. Está tão ocupado com os seus negócios que nem pergunta por pormenores. Outra pausa. Quando ele regressar, vai encontrá-los como miúdos modelo. Silenciosos, obedientes, respeitadores. Vai agradecer-me para o resto da vida. O riso de Carla era frio, calculado. Não havia amor maternal nele, apenas satisfação por ter subjugado duas crianças de 12 anos. Claro que os miúdos têm medo de mim. É assim que deve ser. O respeito vem do medo, não do carinho. Paulo fechou os olhos e respirou fundo para se controlar. Cada palavra confirmava as suas piores suspeitas. O clímax do dia chegou depois do jantar. Mariana tinha descido à cozinha com o seu caderno de matemática. Senhora Carla, não percebo este problema. Podia explicar-me outra vez? Não prestaste atenção na escola? Sim, prestei atenção, mas este é diferente. Não me venhas com desculpas. As crianças inteligentes não precisam que lhes expliquem tudo. Por favor, já me cansei do teu drama. Para a casa de banho. Agora. Para a casa de banho, já me ouviste. E ficas lá até te passar o dramatismo. Carla arrastou Mariana até à casa de banho de visitas e fechou a porta à chave. A menina começou a chorar do outro lado. Por favor, senhora, só queria ajuda. Ficas aí até aprenderes. Paulo observava da janela da sala de jantar, o coração a bater-lhe tão forte que pensou que lhe ia sair do peito. A sua filha de 12 anos estava fechada numa casa de banho por pedir ajuda com os trabalhos de casa. 20 minutos depois, Beatriz apareceu perto da casa de banho. Senhora Carla, desculpe. Preciso de limpar essa casa de banho antes que cheguem as visitas de amanhã. Que visitas? Não vinham as suas primas amanhã à tarde? Carla franziu o sobrolho. Não, isso é na sexta-feira. Ah, desculpe, confundi-me com os dias. Mas, de qualquer forma, podia tirar a menina. Preciso de limpar. Carla hesitou, mas finalmente abriu a porta. Mariana saiu com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Para o teu quarto e sem fazer barulho. Sim, senhora. Paulo viu como Beatriz seguia Mariana com o olhar, os seus próprios olhos a brilhar com lágrimas contidas. Nessa noite, no quarto do hotel, Paulo tirou a barba postiça e olhou-se ao espelho. O seu rosto refletia a mesma devastação que sentia por dentro. A situação era pior do que tinha imaginado. Carla não era apenas rigorosa ou exigente, era cruel, deliberadamente cruel. E os seus filhos estavam a pagar o preço do seu erro de se ter casado com ela. Pegou no telemóvel e marcou o número de Rui. Paulo, o que se passa? São 11 da noite. Tinhas razão. Isto é pior do que eu pensava. O que viste? Humilhações, castigos desproporcionados, privação de comida. A voz de Paulo quebrou. Rui, aquela mulher está a torturar os meus filhos. Torturar? Não estás a exagerar. Fecha-os em casas de banho, tira-lhes a comida, destrói os brinquedos deles e eles já nem sequer protestam. Estão resignados. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. O que vais fazer? Preciso de mais provas, algo que me permita tirá-la de casa imediatamente e garantir que nunca mais se aproxime deles. Tem cuidado, Paulo. Se ela te descobre, não me vai descobrir. Mas preciso de agir em breve. Não posso deixar que isto continue. Depois de desligar, Paulo ficou acordado até muito tarde, a planear. Já não se tratava apenas de confirmar as suas suspeitas,
tratava-se de resgatar os seus filhos antes que o dano fosse irreversível. A máscara do jardineiro teria de continuar por mais algum tempo, mas ele já sabia que o fim estava próximo. E quando esse momento chegasse, Carla descobriria que tinha subestimado gravemente o homem que pensava estar a enganar. Uma semana depois, Paulo tinha aprendido a ler os sinais de perigo na sua própria casa. Quando Carla caminhava com passos rápidos de manhã, significava que procuraria algo pelo qual castigar os miúdos. Quando falava ao telefone com voz doce, depois viria a tempestade. E quando sorria enquanto preparava o pequeno almoço, era porque já tinha planeado alguma nova regra impossível. Mas também tinha aprendido a reconhecer os sinais de proteção que Beatriz tinha criado em silêncio. Nessa terça-feira de manhã, enquanto podava as roseiras perto da cozinha, viu como Beatriz esquecia uma sanduíche embrulhada num guardanapo sobre a bancada, exatamente onde Diogo passaria a caminho da escola. O rapaz viu-a, olhou em redor para se certificar de que Carla não estava por perto e meteu-a rapidamente na mochila. À tarde, quando Mariana regressou da escola a chorar porque se tinha esquecido do seu projeto de ciências em casa, Beatriz apareceu de imediato. Senhora Carla, desculpe a interrupção. Preciso que reveja a lista do supermercado. É urgente porque a loja fecha cedo hoje. A distração funcionou. Carla foi rever a lista inventada, e Beatriz ajudou discretamente Mariana a montar o seu projeto com materiais que encontrou nas gavetas da cozinha. Paulo também notou que Beatriz tinha um sexto sentido para aparecer perto dos miúdos quando Carla estava de mau humor, como se tivesse um radar para o perigo. Na quarta-feira de manhã, a tensão finalmente explodiu na cozinha. Paulo estava a arranjar as plantas da sala de jantar quando ouviu vozes exaltadas. Aproximou-se da janela e viu Carla a confrontar Beatriz. Tenho notado algo interessante, disse Carla com voz perigosamente calma. Parece que tens sempre tarefas urgentes, exatamente quando estou a disciplinar os miúdos. Beatriz continuou a limpar o fogão sem se virar. Só tento manter a casa em ordem, senhora. A sério. Porque a mim parece-me que te estás a meter onde não é chamada. Não era a minha intenção, senhora. Os miúdos têm estado mais respondões ultimamente. Como se alguém lhes estivesse a dar ideias. Beatriz virou-se para olhar para Carla. A sua expressão era respeitosa, mas firme. Eu só faço o meu trabalho. O teu trabalho é limpar e cozinhar, não criar os meus filhos. Claro, senhora. Porque quero que saibas uma coisa muito claramente. Carla aproximou-se até ficar em frente a Beatriz. As empregadas que se metem onde não devem, que se acham com direito a opinar sobre como eu lido com a minha família, são despedidas imediatamente. Percebeste? Paulo viu como Beatriz apertou o pano de cozinha entre as mãos, mas não recuou. Percebi perfeitamente, senhora. Espero que sim. Porque referências de uma casa como esta não são fáceis de conseguir. E sem boas referências, é muito difícil encontrar trabalho em famílias decentes. Só quero que a casa funcione bem para quando o Sr. Paulo regressar, respondeu Beatriz com voz serena. Carla estudou-a por mais um momento, como se tentasse ler os seus pensamentos. É bom que queiras. Durante o almoço no jardim, Beatriz estava mais calada do que o costume. Partilhavam a sua refeição sob o jacarandá, mas ela mal provava a sua sanduíche. Está bem? Perguntou Paulo. Sim, só a pensar em algo específico. Beatriz olhou com olhos tristes. Posso contar-lhe algo pessoal? Claro. Antes, trabalhei numa casa onde havia problemas. Que tipo de problemas? O senhor era muito rigoroso com o filho. Demasiado rigoroso. Beatriz fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Gritava com ele, castigava-o por coisas pequenas, fazia-o sentir que tudo o que fazia estava mal. Paulo parou de mastigar. E você o que fez? Nada. A palavra saiu como um sussurro. Fiquei calada porque precisava do trabalho, porque pensei que não era o meu lugar meter-me, porque disse a mim mesma que talvez estivesse a exagerar. O que aconteceu ao menino? Foi viver com a avó depois de as coisas piorarem muito. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Arrependo-me todos os dias de não ter feito nada. Prometi que nunca mais me calaria se visse uma criança a sofrer. Paulo sentiu algo mover-se no seu peito. Esta mulher, que arriscava o seu trabalho para proteger os seus filhos, tinha mais coragem do que muitos adultos que conhecia. Fez bem em aprender com essa experiência. Às vezes pergunto-me se o que estou a fazer aqui está certo, se tenho o direito de proteger os miúdos. Nunca é errado. Beatriz olhou com surpresa. Acha mesmo? Completamente. As crianças não se podem defender sozinhas. Precisam de adultos que as protejam. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Beatriz. Obrigada por dizer isso.
Enquanto terminavam de comer, Paulo deu por si a observar cada detalhe dela, a forma como movia as mãos quando falava, como franzia o sobrolho quando estava preocupada, como os seus olhos se iluminavam quando sorria. Tem planos para o futuro? Perguntou ela de repente. Como quê? Não sei. Família própria. Talvez mudar de trabalho. Paulo teve de pensar rapidamente. Gostaria de ter família um dia. Com a pessoa certa. Como seria a pessoa certa? Alguém bondoso, que amasse as crianças, que fosse corajoso quando fosse necessário. Beatriz corou ligeiramente. Parece uma pessoa muito especial. Seria. Quando ela corou, Paulo sentiu algo que não sentia desde a morte de Ana. Não apenas atração física, mas algo mais profundo, admiração genuína, respeito, talvez até amor. E isso aterrorizava-o, porque ela se tinha apaixonado pelo jardineiro pobre chamado Roberto, não pelo empresário milionário chamado Paulo. Nessa tarde, Carla anunciou novas regras durante o lanche. A partir de hoje, durante as refeições, não se fala. Comem em silêncio. Diogo parou de mastigar. Porquê, senhora? Porque as crianças bem-educadas não tagarelam à mesa como papagaios. Mas antes podíamos falar. Antes estavam mal educados. Agora vão aprender boas maneiras. Mariana levantou a mão timidamente. Nem sequer podemos pedir para nos passarem algo. Apontam com o dedo. E se precisarmos de ir à casa de banho? Pedem permissão levantando a mão, como na escola. Diogo franziu o sobrolho. Estas regras são novas. Quando o pai estava aqui, não, estas regras sempre existiram, cortou Carla. O que acontece é que o vosso pai vos tinha muito mimados e vocês não prestavam atenção. Mas eu vou fazer com que as cumpram. Paulo observava do jardim, vendo como os seus filhos aceitavam em silêncio estas novas mentiras. Carla estava a reescrever a história, fazendo com que duvidassem das suas próprias memórias. Mas os miúdos começaram a mostrar pequenos atos de resistência. Paulo viu Mariana a esconder bolachas nos bolsos do seu uniforme escolar. Encontrou-a a desenhar no seu caderno figuras que claramente representavam Carla com cara de monstro e dentes pontiagudos. Diogo tinha desenvolvido um sistema de sinais secretos com a irmã. Um toque no nariz significava cuidado. 2 palmadas na perna significavam ela está a ver. Um piscar de olho significava está tudo bem. Uma tarde, Paulo presenciou como Diogo assumia a culpa por algo que Mariana tinha feito. Quem deixou esta chávena suja na sala? Gritou Carla. Mariana empalideceu. Tinha estado a beber água enquanto fazia os trabalhos de casa e tinha-se esquecido de levar a chávena para a cozinha. Fui eu, senhora, disse Diogo rapidamente. Tu? O que estavas a fazer a beber na sala? Tinha sede depois do exercício. Sabes perfeitamente que não se come nem se bebe fora da cozinha. Sim, senhora. Esqueci-me. Para o teu quarto. Sem jantar. Enquanto Diogo subia as escadas, Paulo viu como Mariana o seguia com olhos cheios de gratidão e culpa. O seu filho, de 12 anos, estava a sacrificar-se para proteger a irmã. O momento mais doloroso chegou na sexta-feira à tarde. Paulo estava a regar as plantas quando viu Mariana sair a correr de casa e esconder-se atrás dos arbustos do jardim. Estava a chorar silenciosamente, com as mãos a cobrir o rosto. Beatriz também a tinha visto. Aproximou-se e sentou-se na relva ao lado da menina, sem dizer nada no início. Queres falar sobre o que aconteceu? Perguntou suavemente. Ela zangou-se porque não conseguia resolver um problema de matemática, sussurrou Mariana. Disse que sou burra como a minha mãe. Paulo sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Carla tinha mencionado Ana. Tinha usado a sua memória para magoar a sua filha. Tu não és burra, disse Beatriz com firmeza. E tenho a certeza de que a tua mãe era uma mulher muito inteligente. Não me lembro muito dela, mas tenho a certeza de que te amava muito e estaria muito orgulhosa de ti. Por que é que eu choro tanto? O Diogo não chora. Às vezes, chorar é necessário. É como quando chove. O céu precisa de deitar fora toda a água que tem lá dentro para poder voltar a estar limpo. Mariana aninhou-se contra Beatriz, que a abraçou como uma mãe verdadeira o faria. Paulo percebeu nesse momento que Beatriz seria uma mãe 100 vezes melhor do que Carla. Ela tinha o que Carla nunca teria, amor genuíno pelas crianças. No sábado de manhã, Carla decidiu interrogar os miúdos. Quero que me digam exatamente que conversas tiveram com a Beatriz. Os miúdos trocaram olhares nervosos. Só coisas normais, senhora, respondeu Diogo. Que tipo de coisas normais? Pergunta-nos sobre a escola, sobre os trabalhos de casa.
Fez-vos perguntas sobre mim? Sobre como vos trato? Não, senhora. Tenho a certeza. Porque se eu descobrir que andaram a falar mal de mim ou a contar mexericos sobre esta casa, a Beatriz vai-se embora imediatamente. Perceberam? Sim, senhora, disseram ambos. Mas Paulo viu o medo nos seus olhos. Porque uma empregada que mete ideias raras na cabeça das crianças não tem lugar nesta casa. O momento decisivo chegou no domingo à tarde. Paulo estava a plantar novas flores no jardim da frente quando Carla saiu para supervisionar o seu trabalho. Beatriz estava a limpar as janelas da sala. O que é isso que estás a plantar? Perguntou Carla com tom depreciativo. Petúnias, senhora. São horríveis. Não combinam nada com o design do jardim. Posso mudá-las, se quiser. Claro que as vais mudar. Em que estavas a pensar? Carla levantou a voz para que Beatriz pudesse ouvir de dentro. Gente da tua classe nunca percebe as coisas finas da vida. Pensam que qualquer flor barata vai funcionar. Paulo continuou a trabalhar com a cabeça baixa, sentindo a humilhação queimar-lhe as bochechas. O Sr. Paulo tem muito bom gosto para o design. Ele pessoalmente escolheu cada planta deste jardim. E vens tu estragar tudo com essas porcarias. Tem razão, senhora. Vou arranjar. É bom que arranjes. E da próxima vez, pensa antes de fazeres algo tão estúpido. Da janela, Beatriz tinha parado de limpar e observava a cena com o sobrolho franzido. Senhora Carla, disse ela de dentro. Desculpe que me meta, mas acho que ele está a fazer um bom trabalho com o jardim. Carla virou-se para a janela com os olhos a brilhar de ira. Desculpa. Digo, as petúnias são flores muito nobres. Duram muito e dão cor. Não pedi a tua opinião. Claro, senhora. Só pensei, não penses. Faz o teu trabalho e deixa de te meteres em coisas que não te dizem respeito. Beatriz voltou a limpar as janelas, mas Paulo tinha visto a determinação nos seus olhos. Ela não ia ficar calada quando via injustiça, independentemente das consequências. Nessa noite, no quarto do hotel, Paulo ficou acordado até muito tarde, a planear. Beatriz estava a arriscar-se cada vez mais para proteger os seus filhos. Em breve, Carla iria despedi-la, ou algo pior poderia acontecer. Não podia permitir que aquela mulher corajosa pagasse o preço do seu engano e não podia deixar que os seus filhos perdessem a única pessoa que os protegia. Era hora de terminar com a farsa, mas tinha de o fazer de uma maneira que garantisse a segurança de todos, dos seus filhos, de Beatriz e até dele mesmo. Pegou numa folha de papel do hotel e começou a escrever um plano detalhado. Em 3 dias, no máximo, tudo teria terminado. Carla descobriria quem era realmente o jardineiro, e as consequências mudariam tudo para sempre. Mas antes disso, tinha de se certificar de que tinha as provas necessárias para proteger os seus filhos de qualquer vingança legal que Carla pudesse tentar. E tinha de encontrar uma maneira de dizer a verdade a Beatriz sem perder para sempre a mulher por quem se tinha apaixonado enquanto fingia ser outra pessoa. Paulo chegou ao jardim e soube imediatamente que algo tinha mudado. O próprio ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que não existia antes. Diogo estava sentado nos degraus da entrada traseira, à espera que Beatriz terminasse de preparar o pequeno almoço. Quando viu o jardineiro, levantou a mão para o cumprimentar e Paulo viu a mancha roxa que se estendia do seu pulso até ao cotovelo. Bom dia, Roberto, disse o rapaz, baixando rapidamente o braço. Bom dia. O que te aconteceu ao braço? Diogo olhou para a casa, nervoso. Caí ontem na escola, durante o recreio. Parece doloroso. Não, está bem, já não dói. Mas Paulo conhecia o seu filho. Diogo tinha a mesma expressão que fazia quando era pequeno e tinha partido algo importante. Culpa misturada com medo. Beatriz apareceu à porta da cozinha com um tabuleiro. Diogo, o pequeno almoço está pronto. Quando viu Paulo, os seus olhos dirigiram-se imediatamente para o braço do rapaz. Havia preocupação genuína no seu olhar, mas também algo mais, algo que parecia conhecimento. Magoou-se muito ontem? Perguntou Paulo. Sim, foi uma queda feia, respondeu Beatriz. Mas os seus olhos diziam outra coisa completamente. Os miúdos são tão ativos nessa idade. Diogo levantou-se rapidamente. É melhor ir tomar o pequeno almoço. Quando o rapaz entrou em casa, Beatriz ficou mais um momento à porta. Os acidentes acontecem, disse em voz baixa, olhando diretamente para Paulo, especialmente quando os miúdos não obedecem às regras novas. Durante os dias seguintes, Paulo observou como Carla perdia a paciência com uma frequência alarmante. Já não precisava de grandes transgressões para explodir. Qualquer coisa podia detonar a sua ira.
Na terça-feira de manhã, Mariana deixou um copo sobre a mesa da sala de jantar depois do pequeno almoço. "O que é isto?" gritou Carla da cozinha. "Um copo, senhora. Esqueci-me de o levar." "Esqueceste-te? Quantas vezes tenho de te dizer que cada um limpa o que suja? Já vou buscá-lo. É demasiado tarde. Já o deixaste aí como uma porca." Na quarta-feira, Diogo foi castigado por deixar um sapato fora do lugar designado. Na quinta-feira, Mariana recebeu uma reprimenda de 20 minutos por respirar muito alto enquanto fazia os trabalhos de casa. "Pareces um cavalo." As crianças educadas não fazem barulho nem para respirar. Beatriz tentava mediar sempre que podia, mas as suas intervenções só pareciam irritar mais Carla. "Senhora, talvez os miúdos pudessem, não me digas como lidar com os meus filhos." "Claro, senhora. Só pensava que não penses. Faz o teu trabalho." Na sexta-feira de manhã, a tensão finalmente explodiu. Paulo estava a podar os arbustos perto da janela da cozinha quando ouviu Carla confrontar diretamente Beatriz. "Precisamos de falar", disse Carla com voz perigosamente calma. "Diga, senhora." "Desde que chegaste a esta casa, os miúdos mudaram." "Em que sentido, senhora?" "Estão mais respondões, mais preguiçosos, mais rebeldes." Beatriz continuou a lavar a louça sem se virar. "Não notei isso." "Claro que não notaste. Porque tu és parte do problema." "Não entendo." "Claro que entendes." Carla levantou a voz. "Tu estás a estragá-los. Mimas-os, proteges-os quando deviam estar a aprender disciplina. Estás a sabotar todo o meu trabalho." Beatriz virou-se lentamente para enfrentar Carla. "Senhora, eu só tento ajudar. Não preciso da tua ajuda. O que preciso é que faças aquilo para que te pago e te mantenhas fora da criação destes miúdos. Entendo a sua preocupação, mas não há mas. Ou deixas de interferir, ou procuras outro trabalho." O silêncio que se seguiu foi tenso. Paulo aproximou-se mais da janela, com o coração a bater-lhe fortemente. "Só quero que os miúdos estejam bem", disse Beatriz finalmente. "Os miúdos estão perfeitamente bem. O problema és tu." Nessa tarde, durante o almoço no jardim, Beatriz estava mais calada do que nunca. Paulo notou que mal tinha tocado na sua comida. "Parece preocupada." "Estou bem." "Tenho certeza?" "Parece que algo a está a incomodar." Beatriz olhou com olhos cansados. "Posso perguntar-lhe algo pessoal?" "Claro." "Você cresceu com família?" "Sim." "Por quê?" "Eu não." Beatriz brincou com a comida no seu prato. "O meu pai foi-se embora quando eu tinha 6 anos. A minha mãe trabalhava tanto que quase nunca estava em casa. Cresci basicamente sozinha. Deve ter sido muito difícil." "Foi. Por isso é que sempre sonhei em ter uma família a sério. Uma família estável, cheia de amor." Os seus olhos encheram-se de lágrimas. "Suponho que seja por isso que me dói tanto ver quando as famílias não funcionam como deveriam." Paulo sentiu uma pontada de dor. "Às vezes, as famílias não são o que parecem por fora." "O que quer dizer?" "Que as pessoas podem fingir ser algo que não são. Que o amor verdadeiro nem sempre está onde se espera encontrá-lo." Beatriz olhou com intensidade. "Fala por experiência." "Talvez." Ficaram em silêncio por um momento. Paulo deu por si a inclinar-se na direção dela, atraído pela honestidade nos seus olhos, pela bondade que irradiava. Beatriz também se aproximou, como se uma força invisível os puxasse. Os seus rostos estavam a centímetros de distância quando ouviram soluços vindos da casa. "Mariana." Beatriz levantou-se de imediato e correu na direção do som. Paulo seguiu-a e encontraram a menina a chorar no corredor com livros espalhados pelo chão. "O que se passou, meu amor?" perguntou Beatriz, ajoelhando-se ao lado dela. Ela zangou-se porque não terminei os trabalhos de casa rápido. Atirou todos os meus livros e disse que sou uma inútil como o meu pai. Paulo sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Carla não estava apenas a magoar os seus filhos fisicamente, estava a destruir a sua autoestima sistematicamente. Nessa noite, enquanto fingia regar as plantas do pátio, Paulo ouviu uma conversa telefónica que lhe gelou o sangue. Carla estava no seu escritório a falar com alguém que era claramente um advogado. "Preciso de informação sobre direitos de custódia", dizia ela. "Especificamente, que direitos tenho eu como madrasta?" Pausa. "E quanto tempo preciso de estar casada para ter direitos legais sobre as crianças?" Outra pausa. "Entendo. E se o pai fosse, digamos, incapaz de cuidar delas por alguma razão?"
Paulo aproximou-se mais da janela, com o coração a bater-lhe tão forte que temeu que o denunciasse. Não, ele não está doente. Só pergunto hipoteticamente o que aconteceria se ele não pudesse estar presente nas vidas delas. A conversa continuou por mais vários minutos. Quando Carla desligou, Paulo ficou paralisado pelo horror do que tinha ouvido. Carla não amava os seus filhos, queria-os sob o seu controlo e estava a explorar maneiras legais de os manter, mesmo que algo lhe acontecesse a ele. No dia seguinte, Paulo observou algo que o encheu de admiração e terror ao mesmo tempo. Beatriz estava a ensinar discretamente aos miúdos códigos simples para se comunicarem. Se precisarem de ajuda e eu não estiver por perto, sussurrou-lhes durante o pequeno almoço, batam na parede 3 vezes. Se estiver tudo bem, ponham um saleiro no centro da mesa. Se houver perigo, deixem-no no canto. Também lhes ensinou sinais com as mãos. Um punho fechado significava cuidado. Dedos estendidos significava tudo limpo. Um polegar para baixo significava ajuda. Paulo observava do jardim como se formava esta rede de proteção silenciosa. Beatriz estava a organizar uma resistência, preparando os seus filhos para sobreviverem até ele poder agir. Na segunda-feira de manhã, Carla deu a Beatriz um ultimato final. Este é o teu último aviso, disse com voz gelada. Ou paras de interferir na minha maneira de educar estes miúdos, ou vais-te embora desta casa hoje mesmo. Senhora, eu só não quero desculpas, quero obediência. Entendo. E para que saibas, tenho contactos em todas as boas casas desta cidade. Se te despedir com má referência, não vais conseguir trabalho em nenhum lado decente. Percebeste? Beatriz olhou-a diretamente nos olhos. Percebi perfeitamente, senhora. Bem. Espero que tomes a decisão certa. Nessa tarde, Paulo encontrou Beatriz a chorar sozinha na lavandaria. Ela não sabia que ele estava ali, parada à porta do jardim. Os seus soluços eram silenciosos, mas dilacerantes. Como posso abandoná-los agora? Murmurou entre lágrimas. Como posso deixá-los sozinhos com ela? Limpou as lágrimas com força, como se repreendesse por mostrar fraqueza. Mas se ficar, ela vai tornar-me a vida impossível. E se for embora, a sua voz quebrou. Se for embora, não há mais ninguém que os proteja. Paulo sentiu o coração partir-se-lhe. Esta mulher estava disposta a sacrificar o seu próprio bem-estar para proteger os seus filhos. Ela amava-os mais genuinamente do que a própria madrasta deles. Nessa noite, Paulo tomou a sua decisão. Ligou ao Rui do hotel. Preciso que prepares os documentos do divórcio. Amanhã vou acabar com isto. Tens a certeza? Assim que revelares a tua identidade, não há volta a dar. Tenho a certeza. Aquela mulher está a destruir os meus filhos e a ameaçar a única pessoa que os protege. Que provas tens? Nódoas negras no Diogo, humilhações constantes, ameaças. E ouvi-a falar com um advogado sobre direitos de custódia. Isso último é muito sério, Paulo. Eu sei. Por isso preciso de agir já. E a empregada? O que vais fazer com ela? Paulo guardou silêncio por um momento. Não sei. Espero que ela me possa perdoar por lhe ter mentido. Tem cuidado. Se isto correr mal, não vai correr mal. Não posso permitir que corra mal. O último dia da farsa começou com a maior humilhação que Paulo tinha presenciado até então. Carla reuniu os miúdos na sala depois do pequeno almoço. Quero que me peçam desculpa, anunciou. Por quê, senhora? Perguntou Diogo. Por serem tão difíceis desde que o vosso pai foi de viagem. Por me tornarem a vida impossível. Por serem malcriados e respondões. Os miúdos olharam um para o outro, confusos. Mas nós não, peçam-me desculpa. Agora mesmo. Mariana começou a chorar silenciosamente. Diogo pegou na sua mão. Desculpe, senhora Carla, disseram em uníssono. Desculpe por quê? Por sermos difíceis. E por sermos malcriados. Melhor. Agora prometam-me que quando o vosso pai regressar vão ser miúdos modelo. Sem queixas, sem choramingos, sem desobediência. Prometemos. Paulo observava da janela, vendo a humilhação nos olhos dos seus filhos. Beatriz estava parada à porta da cozinha com os punhos cerrados e lágrimas de raiva a correr-lhe pelas bochechas. Nessa noite, no quarto do hotel, Paulo tirou a barba postiça pela última vez. Olhou-se ao espelho e ensaiou as palavras que diria. Carla, sou o Paulo. Estive a observar como tratas os meus filhos. Não, muito direto. Não vou permitir que magoes os meus filhos nem mais um dia. Melhor.
Pegou na foto de Diogo e Mariana que tinha levado consigo. Na imagem, eles sorriam, felizes, seguros. Aquelas crianças já não existiam. Carla tinha destruído a sua inocência, a sua confiança, a sua alegria. Prometo-vos que nunca mais vou permitir que alguém vos magoe, sussurrou para a foto. Nunca mais. Guardou a barba postiça na mala que não usaria mais. Amanhã, Paulo regressaria à sua casa. E quando isso acontecesse, Carla descobriria que tinha subestimado terrivelmente o homem que tinha estado a humilhar como jardineiro. O engano estava prestes a terminar, mas as consequências mal tinham começado. Na manhã seguinte, Paulo vestiu a sua roupa de jardineiro pela última vez, mas por baixo da camisa de trabalho levava um gravador digital. No bolso, tinha a sua identificação real e as chaves de casa. Enquanto conduzia em direção ao que tinha sido o seu lar nos últimos 8 meses, sentiu uma mistura de determinação-terror. Em poucas horas, tudo teria mudado para sempre. Beatriz perderia o jardineiro por quem se tinha apaixonado. Os seus filhos descobririam que o seu pai os tinha andado a espiar. E Carla aprenderia que não se pode enganar impunemente o dono da casa. Paulo estacionou na rua como tinha feito todas as manhãs anteriores. Mas desta vez, quando tocasse a campainha de serviço, seria a última vez que o faria como Roberto, o jardineiro. Paulo chegou às 6 da manhã, 1 hora antes do normal. Antes de tocar a campainha, já conseguia ouvir gritos vindos do interior da casa. O seu coração acelerou enquanto se aproximava da janela da cozinha. Desastrada. Tudo em que tocas transforma-se num desastre. A voz de Carla ressoava, cheia de ira. Através do vidro, Paulo viu Mariana de pé ao lado da mesa do pequeno almoço com um copo de leite virado aos seus pés. O líquido branco espalhava-se pelo tapete persa que Ana tinha escolhido anos antes. Foi um acidente, senhora. Escorregou-me. Um acidente. Contigo é sempre um acidente. És uma desajeitada inútil. Mariana começou a chorar silenciosamente, as lágrimas a rolarem-lhe pelas bochechas enquanto olhava para o desastre no chão. Não chores. Chorar não vai limpar esta porcaria. Paulo cerrou os punhos. Queria entrar imediatamente, mas conteve-se. Precisava de ver até onde Carla iria. Precisava de provas irrefutáveis. Limpa isto agora mesmo, ordenou Carla. Com quê, senhora? Com as tuas mãos. A ver se assim aprendes a ter cuidado. Mas. Para o chão. Agora. Paulo observou, horrorizado, a sua filha de 12 anos a ajoelhar-se na poça de leite. Com as suas pequenas mãos, tentava juntar o líquido, mas só conseguia espalhá-lo mais. Mais depressa. E para de chorar como um bebê. Mariana soluçava enquanto tentava limpar, as mãos já encharcadas e pegajosas. Diogo apareceu a correr, vindo das escadas. Mariana, eu ajudo-te. Não. Carla empurrou o rapaz para longe da irmã. Ela fez o desastre, ela que o limpe. Diogo perdeu o equilíbrio e bateu contra a parede. Esfregou o ombro, mas não se queixou, apenas olhou para a irmã com desespero. Nesse momento, Beatriz apareceu da lavandaria, carregando um balde e panos de limpeza. Senhora, posso ajudar? Fora daqui, gritou Carla. Não preciso que venhas mimar esta menina desajeitada. Só queria, disse para ires embora. Esta menina vai aprender a ser responsável pelos seus atos. Beatriz ficou parada à porta com os panos nas mãos, vendo como Mariana continuava a tentar inutilmente limpar com as mãos. Os seus olhos encheram-se de lágrimas de impotência. Paulo afastou-se da janela, a tremer de raiva. Tinha de se controlar. O plano era esperar pelo momento perfeito, e esse momento ainda não tinha chegado. Às 10 da manhã, começaram a chegar as amigas de Carla para o almoço. Paulo já as tinha visto antes. Sandra, Susana e Helena, 3 mulheres da alta sociedade que se dedicavam a mexericar e a competir entre si sobre quem tinha a vida mais perfeita. Miúdos, gritou Carla da sala. Venham imediatamente. Diogo e Mariana desceram as escadas. Paulo notou que ela lhes tinha mudado a roupa. Agora usavam vestuário formal, Diogo com calças de fato e camisa branca, Mariana com um vestido azul marinho e sapatos que claramente lhe magoavam os pés. Cumprimentem as senhoras, ordenou Carla. Bom dia, senhoras, disseram em uníssono, como soldadinhos. Ah, que lindos que estão, exclamou Sandra. Parecem bonequinhos de porcelana. Sim, definitivamente fizeste um trabalho excelente com eles, Carla, acrescentou Susana. Nota-se a disciplina. Carla sorriu com falso orgulho. Tem sido um trabalho árduo, mas já veem os resultados.
Agora vão para os vossos quartos, disse aos miúdos. As senhoras e eu temos coisas importantes para conversar. E quer silêncio absoluto. Entendido. Sim, senhora. Paulo viu subir as escadas com passos pesados, como condenados a caminhar para o cadafalso. Durante o almoço, as mulheres conversaram sobre as suas vidas perfeitas enquanto comiam salada e bebiam vinho branco. Paulo manteve-se ocupado a podar arbustos perto do terraço, de onde conseguia ouvir tudo. Os miúdos parecem muito bem educados, comentou Helena. Sim, quando o Paulo se casou contigo, pensámos que seria difícil lidar com miúdos alheios, disse Sandra com falsa doçura. No início foi complicado, admitiu Carla. Estavam muito mal educados. Mas a disciplina constante dá resultados. E o Paulo concorda com os teus métodos. Claro. Ele dá-me total liberdade para os educar como acho conveniente. Nesse momento, ouviram-se passos a descer as escadas. Mariana apareceu no terraço, caminhando lentamente em direção à mesa. O que fazes aqui? Perguntou Carla com voz gelada. Tenho sede, senhora. Posso beber água? As amigas sorriram indulgentemente. Que menina mais educada, disse Susana. Está bem, mas rápido, rosnou Carla. Mariana aproximou-se da mesa onde havia um jarro de água e copos. Mas as suas mãos tremiam, talvez de nervosismo, talvez de sede. Quando levantou o copo, ele escorregou-lhe dos dedos. O som do vidro a partir-se contra o chão foi como um tiro no silêncio. Mas pior foi o grito que se seguiu. O que fizeste? Carla levantou-se da cadeira tão violentamente que a derrubou. O sumo de laranja do copo partido tinha-se espalhado por todo o terraço e algumas gotas tinham salpicado a sua blusa de seda branca. Desculpe, senhora, foi sem querer. Idiota! Esta blusa custou mais do que o teu pai ganha numa semana. As amigas olhavam para a cena com os olhos muito abertos, os garfos suspensos no ar. Carla, calma, tentou mediar Sandra. Não me digas para ter calma. Paulo deixou cair as tesouras de poda. Do jardim, podia ver perfeitamente como Carla se aproximava de Mariana com a mão levantada. Vais pagar por isto. A mão de Carla ergueu-se no ar, dirigindo-se ao rosto da menina. Mariana fechou os olhos, esperando o golpe. Mas o golpe nunca chegou ao seu destino. Beatriz tinha aparecido do nada, interpondo-se entre Carla e a menina. O som da bufetada ressoou por todo o terraço quando a mão de Carla atingiu a bochecha de Beatriz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz cambaleou com o impacto, com a mão no rosto. Tinha uma marca vermelha brilhante na bochecha onde tinha recebido o golpe destinado a Mariana. Quem pensas que és? Rugiu Carla com os olhos injetados de sangue. Alguém que não vai permitir que magoes uma menina, respondeu Beatriz com voz firme, apesar da dor. És uma empregada. Uma empregada. E atreves-te a proteger estes pirralhos mal educados. Seja o que for, não vou deixar que batas numa criatura indefesa. As amigas de Carla estavam de pé agora, claramente desconfortáveis. Susana tinha pegado no seu telemóvel, provavelmente a gravar. Sandra tentava aproximar-se. Carla, por favor, os vizinhos vão ouvir. Não me interessa o que os vizinhos ouvem. Carla estava completamente fora de controlo. O seu rosto estava vermelho de ira, com veias a marcarem-se na sua testa. Vou chamar a polícia. Vou dizer que me agrediste, que roubaste algo desta casa. Faça o que quiser, respondeu Beatriz, abraçando protetoramente Mariana. Vou fazer-te desaparecer deste bairro. Vou certificar-me de que nunca mais consigas trabalho em nenhuma casa decente desta cidade. Diogo tinha descido a correr ao ouvir os gritos. Pôs-se imediatamente em frente da irmã, formando uma barreira humana juntamente com Beatriz. Ninguém desafia a minha autoridade na minha casa, gritou Carla, completamente desequilibrada. Paulo observava do jardim, vendo como a mulher que tinha levado para a sua casa se transformava num monstro em frente aos seus próprios olhos. Viu o terror nos rostos dos seus filhos, a determinação corajosa de Beatriz, o desconforto das convidadas. Já tinha visto o suficiente. Caminhou lentamente em direção ao terraço com passos deliberados. As suas mãos já não tremiam. Uma calma fria tinha substituído a sua ira. Chega, disse em voz baixa, mas firme. Todas as cabeças se viraram para ele. Carla olhou com desprezo, sem ainda o reconhecer no seu estado de fúria. E tu, o quê, jardineiro idiota? Sai daqui antes que eu chame a segurança. Não preciso de mais gente inútil nesta casa. As amigas olharam de forma estranha. Havia algo de familiar nele, mas não conseguiam localizá-lo com a roupa de jardineiro e a barba. Não vai chamar ninguém, Carla.
Algo no seu tom fê-la parar. Era uma voz diferente, mais profunda, mais autoritária. Tinha perdido o sotaque humilde do jardineiro. Paulo levou as mãos ao rosto e começou a descolar lentamente a barba postiça. Primeiro um lado, depois o outro. A cola desprendia-se com pequenos sons secos. O silêncio no terraço era absoluto. Só se ouvia o som da barba a ser removida e a respiração agitada de todos os presentes. Meu Deus, sussurrou Sandra, reconhecendo o primeiro. Susana levou a mão à boca. Paulo. Helena deixou cair a sua taça de vinho, que se estilhaçou no chão do terraço. Beatriz estava paralisada, com os olhos como pratos, a processar o que via. O jardineiro pobre por quem se tinha apaixonado era os miúdos olhavam, confusos. Viam o pai, mas não entendiam como ele tinha aparecido ali, porque tinha aquela roupa, porque estava a tirar uma barba. Mas foi Carla quem teve a reação mais dramática. O seu rosto passou por uma série de expressões: confusão, reconhecimento, horror, pânico. A sua boca abriu e fechou várias vezes sem emitir som, como um peixe fora de água. Paulo conseguiu finalmente articular. Mas tu estavas como? A realidade começou a atingi-la em ondas. O jardineiro que tinha estado a humilhar durante semanas era o seu marido. O homem a quem tinha chamado gente como você era o dono da casa. O idiota que tinha desprezado era o pai das crianças que tinha estado a maltratar. Eu posso explicar tudo, gaguejou. Paulo terminou de tirar a barba e deixou-a cair ao chão. Sem o disfarce, era impossível não o reconhecer. O bem-sucedido empresário Paulo estava de pé no seu próprio terraço, vestido como jardineiro, com o olhar mais frio que os seus filhos alguma vez tinham visto. Já vi o suficiente, disse com voz calma, mas carregada de uma ira gelada. Carla cambaleou como se tivesse recebido um golpe físico. Em questão de segundos, o seu mundo perfeito tinha desmoronado completamente. Tudo tinha acabado, e ela sabia-o. O caos que se seguiu à revelação foi imediato e brutal. As amigas de Carla levantaram-se das suas cadeiras como se tivessem recebido um choque elétrico. Sandra foi a primeira a reagir, pegando na sua mala com movimentos nervosos. Acho que é melhor irmos embora, murmurou, evitando o contacto visual com todos. Isto é muito privado. Susana assentiu vigorosamente, já a caminhar para a saída. Sim, ligamos depois, Carla. Helena seguiu-a sem dizer uma palavra, mas Paulo notou como se virava para o olhar com uma mistura de curiosidade e horror. Sabia que antes do anoitecer toda a vizinhança saberia o que tinha acontecido. Quando as três mulheres desapareceram, o silêncio no terraço tornou-se ensurdecedor. Só restavam Paulo, Carla, Beatriz e as duas crianças. O ar estava carregado de tensão, como antes de uma trovoada. Carla foi a primeira a tentar quebrar esse silêncio. A sua voz saiu quebrada, desesperada. Paulo, meu amor, eu posso explicar tudo. Aproximou-se dele com passos hesitantes, estendendo as mãos como se quisesse tocar-lhe. Eu estava só a discipliná-los. Eles precisavam de aprender. Tu mesmo me pediste para tomar conta deles. Paulo olhou-a com uma frieza que a fez recuar. Não te aproximes. Mas, querido, entende. Os miúdos estavam muito mimados. Eu só estava a tentar o quê, exatamente, Carla? A sua voz era controlada, mas havia algo de perigoso nela. De lhes ensinar que é normal serem agredidos. Que é normal passar fome. Que é normal viver com medo na sua própria casa. Não foram agressões, foram só uns tapinhas. Disciplina normal. Vi como empurraste o Diogo contra a parede. Vi as nódoas negras no braço dele. Vi como fechaste a Mariana na casa de banho por pedir ajuda com os trabalhos de casa. A cada palavra, a voz de Paulo tornava-se mais firme. Vi como os humilhaste, como os privaste de comida, como destruíste os brinquedos deles. E acabei de ver como atacaste uma mulher que só tentava protegê-los. Carla começou a chorar, mas eram lágrimas calculadas, de crocodilo. Paulo, por favor, podemos resolver isto. Podemos ir à terapia de casal. Eu posso mudar. Não. A palavra saiu como uma martelada. Acabou, Carla. Completamente. Sem mais palavras, Paulo dirigiu-se aos seus filhos. Diogo e Mariana estavam abraçados junto a Beatriz, olhando com uma mistura de confusão e alívio. Ajoelhou-se em frente a eles e envolveu-os nos seus braços. Perdoem-me, sussurrou contra as suas cabeças. Perdoem-me por ter demorado tanto. Perdoem-me por vos ter deixado sozinhos com ela. Pai, disse Diogo com voz trêmula, estiveste mesmo escondido este tempo todo.
Paulo separou-se para os olhar nos olhos. Sabia que lhes devia uma explicação, mas como explicar a duas crianças de 12 anos que tinha tido de espiar na sua própria casa para as proteger? Tinha suspeitas de que algo não estava bem quando ia para o trabalho. Mas precisava de ter a certeza. Precisava de provas. Por isso é que te disfarçaste de jardineiro? Perguntou Mariana. Sim. Era a única maneira de ver o que realmente se passava quando eu não estava. Os miúdos processaram esta informação em silêncio. Depois, Diogo perguntou: ela já não nos vai magoar mais? Nunca mais, prometeu Paulo. Nunca mais vão ter de viver com medo. Enquanto consolava os seus filhos, deu-se conta de que Beatriz não tinha dito uma palavra desde a revelação. Quando levantou o olhar, encontrou-a a olhá-lo com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Havia dor ali, confusão, talvez até traição. Beatriz, começou ele. Mentiste, disse ela, simplesmente. Mentiste-me. Sobre tudo. Sim, menti sobre quem eu era, sobre a minha situação económica, sobre não ter filhos. Levantou-se lentamente. Mas nunca menti sobre o que sentia por ti. Beatriz abanou a cabeça, as lágrimas a começarem a rolar-lhe pelas bochechas. Não sei o que pensar. Não sei o que é real e o que não é. O que sentimos no jardim era real. As conversas que tivemos eram reais. A minha admiração pela tua coragem, pela tua bondade, por como protegeste os meus filhos. Tudo isso era real. Preciso de tempo, sussurrou Beatriz. Preciso de processar tudo isto. Paulo assentiu, embora o seu coração se tenha quebrado um pouco. Compreendo. Carla, que tinha estado a ouvir esta troca com crescente desespero, fez uma última tentativa patética de recuperar o controlo. Esperem um momento, gritou. Não podem simplesmente expulsar-me. Sou a vossa esposa. Tenho direitos. Os teus direitos terminaram quando levantaste a mão contra os meus filhos, respondeu Paulo sem se virar para ela. O Rui virá amanhã com os papéis do divórcio. Não podes fazer-me isto. A casa, o dinheiro, tudo. Revê o acordo pré-nupcial que assinaste. Não tens direito a nada. A cor desapareceu do rosto de Carla quando se lembrou do documento que tinha assinado sem ler, demasiado excitada por se casar com um homem rico para se preocupar com os pormenores legais. Nessa mesma tarde, Rui chegou com 2 seguranças e documentos legais. Carla foi escoltada para fora de casa apenas com os pertences que tinha trazido 8 meses antes. Os seus gritos de ameaças legais ouviram-se até o carro desaparecer pela rua. A ordem de restrição estará pronta amanhã, informou Rui a Paulo. Ela não poderá aproximar-se a menos de 500 metros de ti ou dos miúdos. E se tentar fazer alguma coisa, com as provas que tens e os testemunhos das próprias amigas dela, não tem qualquer hipótese legal. Além disso, o comportamento dela hoje foi visto por testemunhas. Qualquer juiz consideraria perigoso dar-lhe acesso aos menores. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Paulo tinha enfrentado desde a morte de Ana. Os miúdos precisavam de terapia psicológica para processar tudo o que tinham vivido. A doutora Patrícia Figueiredo, uma especialista em trauma infantil, explicou-lhe que os efeitos do abuso psicológico podiam durar muito tempo. O Diogo está a ter pesadelos, relatou-lhe durante uma das sessões familiares. Acorda a gritar, a pensar que a Carla regressou. E a Mariana sobressalta-se sempre que alguém levanta a voz, mesmo que não seja dirigido a ela. Paulo sentiu-se destroçado. Quanto tempo demorará a sarar? Cada criança é diferente. Mas com amor, paciência e terapia constante, podem recuperar completamente. O importante é que agora estão num ambiente seguro. Decidiu tirar uma licença por tempo indeterminado do trabalho para se focar completamente nos seus filhos. Cancelou todas as reuniões, adiou todos os projetos. A sua prioridade absoluta era a recuperação de Diogo e Mariana. Também decidiu não contratar nenhuma empregada por enquanto. Os 3 precisavam de tempo para sarar juntos, para reconstruir a confiança, para voltar a ser uma família. Paulo aprendeu a cozinhar, a passar a ferro, a manter a casa. Era desajeitado no início, mas os seus filhos riam-se das suas tentativas falhadas de fazer jantares elaborados. E esses risos valiam mais do que qualquer refeição perfeita. Beatriz, entretanto, tinha arranjado um trabalho temporário em casa de uma família noutra freguesia. Precisava de espaço para processar tudo o que tinha acontecido. Paulo respeitou a sua decisão, embora sentisse terrivelmente a sua falta. Passaram 3 semanas sem que falassem. Depois, num sábado à tarde, ela apareceu à porta. Posso entrar? Perguntou timidamente. Claro. Sentaram-se na sala, o mesmo lugar onde Carla tinha humilhado tantas vezes os miúdos,
mas agora parecia diferente, mais quente, mais seguro. Tenho estado a pensar muito, começou Beatriz, sobre tudo o que aconteceu. Sobre as mentiras, sobre a verdade, sobre nós. Paulo esperou em silêncio, com o coração a bater-lhe fortemente. No início, senti-me muito enganada, como se tudo tivesse sido uma farsa. Mas depois lembrei-me das nossas conversas no jardim. Lembrei-me de como me trataste, de como falaste dos miúdos, de como me defendeste quando a Carla me humilhou. Tudo isso era real, disse Paulo suavemente. Eu sei. E também sei porque o fizeste. Viste que os teus filhos estavam em perigo e encontraste a única maneira de os proteger. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Qualquer pai teria feito o mesmo. Podes perdoar-me. Não há nada para perdoar. Fizeste o que tinhas de fazer. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Beatriz perguntou: os miúdos estão bem? Melhor. Lentamente, mas melhor. Sentem a tua falta. Sentimos a tua falta aqui. Eu também sinto a vossa falta. Durante as semanas seguintes, Beatriz começou a visitá-los regularmente, não como empregada, mas como amiga. Ajudava com o jantar, brincava com os miúdos, pouco a pouco reintegrava-se nas suas vidas. Mas agora tudo era diferente, era uma escolha, não uma obrigação laboral. Os miúdos alegravam-se enormemente quando ela chegava. Corriam para a abraçar. Contavam-lhe sobre a escola, sobre a terapia, sobre os seus pesadelos, que eram cada vez menos frequentes. Com ela, sentiam-se seguros de uma maneira que nunca se tinham sentido com Carla. Uma noite, depois de os miúdos irem dormir, Paulo e Beatriz ficaram no jardim, no mesmo banco onde tinham partilhado tantas refeições como jardineira e empregada. Sabes o que mais me dói nisto tudo? Disse Beatriz de repente. O quê? É que me apaixonei pelo jardineiro. Pelo homem humilde que partilhava a sanduíche dele comigo, que me tratava como uma igual, que se preocupava genuinamente com os miúdos. Olhou diretamente nos olhos. Agora não sei se esse homem era real ou apenas uma atuação. Era real, respondeu Paulo com intensidade. Esse homem sou eu. O dinheiro, a empresa, a casa grande, essas são apenas circunstâncias. Mas o homem que se apaixonou por ti, que admirou a tua coragem, que viu em ti a mulher mais extraordinária que já tinha conhecido, esse sou eu, realmente. Como posso ter a certeza? Porque te estou a pedir que me conheças outra vez. Sem disfarces, sem mentiras, sem papéis para representar. Apenas eu. Durante os meses seguintes, foi exatamente isso que fizeram. Paulo cortejou Beatriz outra vez, mas desta vez sendo completamente honesto sobre quem era. Mostrou-lhe o seu mundo real, as reuniões de negócios, as responsabilidades financeiras, as pressões de gerir uma empresa. Mas também lhe mostrou o que realmente importava, os seus valores, os seus sonhos, o seu amor pelos filhos. Beatriz, por sua vez, permitiu que ele conhecesse o seu verdadeiro eu. Também sem a dinâmica de patrão-empregada, pôde ser mais aberta sobre as suas opiniões, as suas ambições, os seus medos. Descobriram que se complementavam de maneiras que não tinham notado antes. 6 meses depois da expulsão de Carla, Paulo tomou uma decisão. Era um sábado de manhã e ele estava no jardim com Beatriz, a ensinar-lhe a podar as rosas que ele tinha plantado durante os seus dias como jardineiro. Beatriz, disse ele de repente, pousando as tesouras de poda. Sim. Ajoelhou-se em frente a ela, no mesmo lugar onde tinha fingido ser jardineiro tantas vezes. Mas agora não havia atuação, não havia disfarces, apenas um homem apaixonado a pedir uma segunda oportunidade ao amor. Não tenho anel, começou. Não tenho um discurso preparado. Só tenho uma verdade. Amo-te. Não como teu patrão, não como um milionário disfarçado, mas como o homem que tu transformas numa versão melhor de si mesmo. Beatriz levou as mãos à boca, com lágrimas a começarem a rolar-lhe pelas bochechas. Quero que sejas minha esposa. Quero que sejamos uma família real, construída sobre honestidade e amor genuíno. Mas só se tu quiseres. Sem pressões económicas, sem obrigações laborais. Apenas porque nos amamos. Sim, sussurrou Beatriz. Mas com uma condição. A que for. Que nunca mais haja segredos entre nós. Que sejamos parceiros verdadeiros em tudo. Prometo. O anel chegou depois. A cerimónia foi pequena, íntima, realizada no mesmo jardim onde se tinham conhecido. Diogo e Mariana foram os padrinhos, radiantes de felicidade genuína pela primeira vez em meses. Não houve vestido elaborado nem decorações caras, apenas uma família a escolher estar junta. Beatriz não se tornou a nova mãe dos miúdos. Isso teria sido desrespeitoso para com a memória de Ana.
Em vez disso, tornou-se algo talvez mais valioso, a mulher que escolheu amar aquela família, que escolheu protegê-la, que escolheu ajudar a sarar as feridas que outros tinham causado. Um ano depois, a mudança na casa era evidente para qualquer um que a visitasse. Havia riso outra vez. Os miúdos corriam pelos corredores sem medo. As refeições eram momentos de conversa alegre, não de silêncio forçado. As regras existiam, mas baseavam-se em respeito mútuo e amor, não em medo. Paulo tinha voltado ao trabalho, mas com um horário diferente. Nunca mais priorizaria os negócios em detrimento da sua família. Tinha aprendido que todo o dinheiro do mundo não valia nada se não tivesse os seus entes queridos seguros e felizes. Beatriz estava grávida do seu primeiro filho em comum. Os miúdos estavam entusiasmados por ter um irmãozinho ou irmãzinha. Já tinham começado a planear como lhe iam ensinar a jogar futebol e a desenhar. Uma tarde, enquanto observava a sua família no jardim, Beatriz a ler um livro sobre o jacarandá, Diogo e Mariana a brincar com o cão que tinham adotado recentemente, Paulo refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Tinha estado prestes a perder tudo por não ver os sinais a tempo. Tinha estado prestes a deixar que os seus filhos sofressem danos irreparáveis por confiar na pessoa errada. Mas também tinha descoberto que o amor verdadeiro, por vezes, chega disfarçado de maneiras inesperadas. Beatriz, que tinha entrado na sua vida como empregada, revelou-se a companheira que ele tinha estado à procura sem saber. Uma mulher que o amava por quem ele era realmente, não pelo que tinha. Uma mulher disposta a arriscar tudo para proteger os mais vulneráveis. O jardineiro tinha sido apenas um disfarce, mas tinha revelado verdades que Paulo nunca teria descoberto de outra forma. Tinha aprendido que o valor real de uma pessoa não se mede pela sua posição social ou pela sua conta bancária, mas pelo seu caráter, pela sua compaixão, pela sua disposição para fazer o que está certo quando ninguém está a ver. Enquanto o sol se punha sobre o jardim onde tudo tinha começado, Paulo sorriu. A sua família estava completa, os seus filhos estavam a sarar, a sua esposa amava-o genuinamente e ele tinha aprendido que, por vezes, é preciso tirar todas as máscaras para encontrar o que realmente importa. A história do jardineiro tinha terminado, mas a história da família que ele tinha salvo estava apenas a começar.